Muito bem, futuros e futuras servidores e servidoras do Poder Judiciário Federal. Neste vídeo nós vamos estudar a Lei 11.416 de 2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. Esta lei vai ser aplicável, então, àqueles servidores que trabalham no TRT, na estrutura dos TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho, na estrutura dos TRS, Tribunais Regionais Eleitorais, na estrutura dos TRFs, Tribunais Regionais Federais, e também na estrutura dos Tribunais Federais Militares, os Tribunais Regionais Militares também, tá? Então, esta lei organiza e dispõe sobre estes cargos, este cargo que você está buscando por meio do concurso público, né? Muito bem, já vamos então, o artigo 1º apenas apresenta esta lei, dizendo que as carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário passam a ser regidas por esta lei. Claro, esta lei que trata destes cargos aqui do Poder Judiciário. Artigo 2º. Os quadros de pessoal efetivo do Poder Judiciário. Pessoal, nós temos cargos em comissão e cargos efetivos, tá? Os cargos efetivos se dividem nas seguintes carreiras: analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar judiciário, tá? Os cargos em comissão não são organizados em carreira, diferentemente dos cargos efetivos, esses sim organizados em carreira dessa forma. E aí, se tu vai fazer um concurso para analista judiciário, que é o primeiro dos cargos aqui que a lei traz, tu tem que ter nível superior. Depois nós vamos ver os requisitos de cada um deles. Para concorrer a um cargo de técnico judiciário, a exigência é de nível médio. E o cargo de auxiliar judiciário, a exigência é de nível fundamental. Então a principal diferença nesses três cargos, nessas três carreiras que nós temos, a carreira de analista judiciário, a carreira de técnico judiciário e a carreira de auxiliar judiciário, a primeira diferença que nós temos dela é o requisito para ingresso em cada uma delas, Se tu tem nível fundamental, tu só pode fazer concurso para auxiliar judiciário. Se tens nível médio, pode fazer para técnico ou para auxiliar. Se tiver nível superior, pode fazer para analista, para técnico ou para auxiliar, Claro. Esta regra, então, é essa apresentação dos cargos aqui do artigo 2º, tá? O artigo 3º, ele vai dividir esses cargos em três grupos, tá? Estes cargos que nós vimos aqui, eles vão atuar em três grupos. Quais são os grupos de atuação dos servidores que ocupam esses cargos do Poder Judiciário? Nós temos a área judiciária, temos a área de apoio especializado e temos a área administrativa. Bom, na área judiciária, quem vai atuar são os profissionais formados em direito, os bacharéis em direito. E isso está ali no inciso 1, tá? Área judiciária, compreendendo serviços realizados privativamente, aqueles serviços que só podem ser realizados pelo bacharel em direito, por quem é formado em direito, abrangendo processamento de feitos, execução de mandatos, análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do direito, bem como elaboração de pareceres jurídicos, tá? Essa atividade propriamente jurídica, que é necessária a formação em direito, está nos cargos da área judiciária. São basicamente dois cargos que existem na estrutura dos tribunais, tá? Nós temos o cargo de analista judiciário, área judiciária, esse é o que tem maior quantidade, tá? Que são aqueles formados em direito, que vão atuar nos tribunais, justamente auxiliando os juízes, nessas pesquisas de jurisprudência e pesquisas de legislação, de doutrina e tudo mais, tá? Isso é o cargo da área judiciária. Tem um outro cargo na área judiciária que é o oficial de justiça avaliador federal, tá? O oficial de justiça aqui no âmbito do Judiciário da União tem que ser formado em direito. E é o cargo que a gente chama então de oficial
de Justiça Avaliador Federal. Esses dois cargos integram a estrutura dos cargos da área judiciária. Na área de apoio especializado, que está no inciso 2, nós temos aqueles serviços que, para execução, se exige o devido registro do órgão fiscalizador do exercício da profissão ou domínio de habilidades específicas. Aqui são profissionais não do direito, de outras formações que vão auxiliar no trabalho do Judiciário da União. Aqui tem vários cargos de nível superior e também de nível médio. Os cargos de analista aqui, de análise de sistemas, assistência social, medicina, contabilidade, psicologia, relações públicas, enfermagem, todos esses de analistas integram essa área de apoio especializado. Mas também existem cargos de técnico judiciário que estão inseridos na área de apoio especializado. Quais seriam, por exemplo, o técnico judiciário da área de enfermagem, técnico judiciário de programação de sistema, são áreas de apoio especializado. É um apoio que é necessário e é prestado esse apoio por alguém que é especializado em alguma área que não do direito, tá? Então temos aqui os especializados no direito, área judiciária, os especializados em outras áreas, que se chama de apoio especializado, e nós temos ainda a área administrativa, que abrange então uma grande quantidade de cargos também, né? Na área administrativa, então, é a área responsável pelos serviços com recursos humanos, o RH, onde vocês vão passar quando forem contratados, o RH do tribunal, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, controle interno e auditoria, segurança e transporte também, e outras atividades complementares de apoio administrativo, tá? Então aqui tem uma série de cargos também. Aquele cargo de analista judiciário, área administrativa, ele está disponível esse cargo para quem tem a nível superior em qualquer área, né? Esse analista judiciário, área administrativa, é um exemplo de um cargo da área administrativa, como o nome já diz. Tem o cargo, talvez, o que mais tenha vagas, né? O técnico judiciário, área administrativa. Quase sempre que sai concurso para tribunal tem vagas para esse técnico judiciário, área administrativa, que exige somente nível médio, né? Isso é um cargo administrativo. E os cargos também da área da segurança e do transporte também, eles estão na área administrativa, né? Porque é a área de apoio administrativo, né? O inspetor lá de segurança e o técnico judiciário da área do transporte, ambos estão dentro desta área administrativa, tá? Então, a primeira parte aqui da nossa apresentação, a gente percebeu que nós temos 3 cargos diferentes, tá? 3 carreiras diferentes, né? E temos 3 áreas de atuação. Na área judiciária, por exemplo, eu só vou encontrar analistas. Na área de apoio especializado, eu posso encontrar analistas ou técnicos. E na área administrativa, eu encontro todos eles, né? Como a gente relatou aqui nos exemplos, tá? Parágrafo único. As áreas que trata esse artigo 3º poderão ser classificadas em especialidades quando forem necessárias formação especializada, por exigência legal ou habilidades específicas das atribuições do cargo, né? É essa a ideia. Por isso que nós vamos ter lá todos esses cargos que eu mencionei para vocês. Vai ter o analista judiciário da psicologia, vai ter o da contabilidade, vai ter o da assistência social e assim por diante. Artigo 4º. As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, em um decreto, observando o seguinte. Então aqui algumas regras sobre esses 3 cargos. Analista judiciário, o primeiro deles, aquilo que eu já falei para vocês, né? Que tem que ter formação em nível superior, né? O que ele tem como característica? Ele vai desempenhar atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de complexidade. Estes são os analistas, né? Os cargos de nível superior. Já a carreira de técnico judiciário são tarefas de suporte técnico e suporte administrativo. E aí estão os técnicos judiciários de várias áreas, como a área administrativa, como a área de enfermagem, para aqueles, né, que têm a formação técnica em enfermagem. E temos, por fim, a carreira de auxiliar judiciário. Essa muito raramente nós temos concurso, né? Aqui são atividades básicas de apoio operacional. Essas atividades básicas de apoio operacional, então, que exigem formação de nível fundamental, como eu já comentei com vocês. Então tá aí o artigo 4º apresentando essas 3 carreiras, né? Parágrafo 1º. Os ocupantes do cargo de analista judiciário, área judiciária,
cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandatos e atos processuais de natureza externa, ou seja, atos praticados fora do recinto de trabalho, eles são enquadrados na especialidade de oficial de justiça avaliador federal. É um oficial de justiça tradicional, né? Nós temos muito esse cargo nos TRTs e nos TRFs, né? Esse profissional formado em direito, ele vai trabalhar como oficial de justiça, cumprindo mandados que o juiz ordenar, né? O juiz pede mandados e ele vai lá cumprir esses mandatos, entregar notificações, avaliar bens e tudo mais, né? Então essa é a ideia, esta é a função aí do parágrafo 1º do oficial de justiça avaliador federal. Cargo que antes eles chamavam de analista execução de mandatos, agora ele é chamado de analista judiciário oficial de justiça avaliador federal, tá? Parágrafo 2º. Os ocupantes da carreira, de cargo da carreira de analista judiciário área administrativa e técnico judiciário área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas a funções de segurança, são conferidas umas denominações de inspetor e agente de segurança judiciária, respectivamente, né? O inspetor, então, é o cargo de nível superior aqui, é o analista judiciário, e o agente de segurança judiciária é um cargo de nível técnico, né? Nível médio técnico judiciário, tá? Isso é o que nós temos no parágrafo 2º aqui sobre esta área da segurança. Depois nós veremos que estes profissionais aqui mencionados, eles têm, além da remuneração normal, que nós vamos ver como funciona, eles têm uma gratificação especial. Nós vamos ver depois como que ela funciona, tá? Aqui na lei mesmo, claro. Artigo 5º. Integram os quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União as funções comissionadas. O que é uma função comissionada? É uma função de confiança, que a gente chama popularmente de FG. A função comissionada só pode ser dada a um servidor. É quando a gente pega um servidor e diz para ele, olha, a partir de agora tu vai assumir a chefia desse setor. Em razão da chefia que tu vai assumir, nós vamos te dar uma FG, né? Uma função gratificada, aqui no caso uma FC. E aí, além do servidor receber a sua remuneração, acresce a essa remuneração a FC, a função de confiança. Função de confiança escalonadas de FC1 a FC6, que são exclusivas para os servidores efetivos. E tem também os cargos em comissão, o CC, o famoso CC, que é escalonado de CJ1 a CJ4. E esses cargos em comissão, que são em regra de livre provimento. Qualquer pessoa pode ser nomeada. No entanto, o parágrafo 7º traz um requisito, tá? E é isso que nós temos que destacar aqui agora. Nós temos então, eu vou abrir um espaço aqui no quadro para ficar melhor para a gente visualizar, tá? Nós estamos agora, já falamos sobre os efetivos, né? Estamos falando agora sobre as funções de confiança e os cargos de comissão. Temos as funções de confiança, que eu falei para vocês que são exclusivas de servidores. E temos os cargos em comissão, que aqui são chamados de CJ, né, os cargos em comissão, que esses são de livre nomeação e exoneração. No entanto, a lei estabeleceu no parágrafo 7º uma restrição a esses cargos. Diz ela que pelo menos 50% vão ser preenchidos, tá, por servidores efetivos. 50% por servidores efetivos. O resto, os outros 50%, podem ficar para livre nomeação, tá? 50% para cá, 50% para cá. No mínimo, 50% tem que ser efetivo. Por isso que é bom trabalhar no Judiciário Federal, pessoal. Porque você faz o concurso, assume o cargo, e no mínimo metade dos cargos em comissão que tem lá dentro, eles vão ter que escolher pessoas do próprio quadro. Então, surge a oportunidade para o servidor de carreira ocupar esses cargos. Por isso que é importante essa lei. E poucos órgãos têm essa lei com um mínimo de cargos em comissão. Isso aqui é um grande avanço dessa lei aqui do Poder Judiciário da União, tá? Ela estabelece, então, que, primeiro, FC é exclusivo para servidor efetivo. Somente servidor efetivo pode ocupar uma função em comissão. E ainda, 50% dos CCs vão ser de servidores do quadro judiciário, tá? Aí o parágrafo 1º ele traz um outro percentual. Ele traz o percentual mínimo de 80%, dizendo que dessas funções comissionadas aqui, pelo menos 80% delas têm que ser exercidas por servidores integrantes das carreiras do quadro de pessoal
do Poder Judiciário da União. Mas, professor, o senhor acabou de dizer que as funções comissionadas são só para quem é servidor efetivo. O que quer dizer esse 80%, então? É o seguinte, pessoal, é que no Poder Judiciário da União, além dos servidores que são do quadro, aqueles que são concursados, fizeram concurso para trabalhar no Judiciário, podem haver servidores que são de outros órgãos que estão cedidos para lá. Eu, por exemplo, sou servidor estadual, tá? Se um juiz me oferece uma função em um tribunal, eu posso assumir, eu posso ser cedido do Estado para o Poder Judiciário da União e lá assumir essa função, acrescendo ela a minha remuneração. Eu continuo com a minha remuneração e passo a receber também essa função. Isso pode acontecer por meio de uma cedência. Pois bem, diz ainda a regra o seguinte: de todas as funções de comissão que eu tenho, 80% são dos servidores de carreira e outras 20% podem ir para outros servidores efetivos. Servidores efetivos, que são de outros órgãos, né? Eu não posso colocar numa FC qualquer pessoa. Qualquer pessoa eu posso colocar no cargo em comissão, desde que eu respeite o mínimo de 50% para os servidores efetivos. É essa a ideia desses parágrafos 1º e 7º aqui do artigo 5º. Então, na tua prova, se aparecer percentual mínimo de FC para os servidores do quadro, 80%. Percentual mínimo dos cargos em comissão para os servidores do quadro, 50%, tá? FC 80%, CJ ou CC 50%, tá? Maravilha. Tanto a FC como a CJ, como já vem lá da Constituição Federal, né? Essas atribuições são somente para direção, chefia e assessoramento. Quem é nomeado ou designado para uma FC ou para um cargo em comissão vai desempenhar a função de direção ou de chefia ou de assessoramento, tá? Parágrafo 2º. As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas preferencialmente por servidores com formação superior. Preferencialmente, que não significa obrigatoriamente, tá? Preferencialmente significa de preferência. No entanto, se for nomeado um servidor sem formação superior para uma atividade de natureza gerencial, isso não é ilegal, porque a lei não diz que é obrigatório, não diz que é um requisito, diz que é uma sugestão da lei, é uma preferência, tá? Parágrafo 3º, o que são funções comissionadas de natureza gerencial? São aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão especificados em regulamento, exigindo-se do titular participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão. Então, quem vai assumir uma função de chefia que envolve subordinados e poder de decisão tem que participar de um curso de desenvolvimento, tá? Parágrafo 4º. Os servidores designados para essas funções que não tiverem participado desse curso, eles têm o prazo de 1 ano a contar da sua nomeação ou designação para chefia, o prazo de 1 ano para fazer esse curso, para obter a certificação, tá? Então essa é a regra. No prazo de 1 ano, quem assume uma função de natureza gerencial tem que fazer o curso. Primando aqui, claro, pela qualidade. Muito importante essa disposição também. Parágrafo 5º. A participação dos titulares de funções comissionadas, que trata o parágrafo 4º. Ou seja, esses servidores de função comissionada de natureza gerencial, a participação deles em cursos de desenvolvimento gerencial é obrigatória a cada 2 anos, sob responsabilidade dos órgãos do judiciário. Então, além de ter que fazer um curso quando ingressar, ou fazê-lo no prazo de 1 ano, a cada 2 anos ele vai participar de novos cursos para se qualificar ainda mais para o desempenho da função. Parágrafo 6º. Os critérios para o exercício de funções comissionadas de natureza não gerencial serão estabelecidos no regulamento. Aqui a gente viu os critérios para as funções de natureza gerencial. Se alguém for designado para uma função que não tem natureza gerencial, podem ter outros critérios previstos em regulamento, tá? Maravilha! Seguimos aqui, o parágrafo 7º já comentei com vocês, né? Que no mínimo 50% dos cargos em comissão ficarão reservados para os servidores do quadro de pessoal. E parágrafo 8º. Para investidura em cargos em comissão, ressalvar as situações constituídas, será exigida formação superior, tá? O que quer dizer isso? Para ocupar um cargo em comissão no Poder Judiciário, tem que ter nível superior.
E o que significa, professor, aquela ressalvada situações constituídas? É o seguinte, em 2006, quando essa lei foi implementada, tinham servidores, CCs, ocupando cargos em comissão, que não tinham formação superior e eles não perderam o cargo em razão dessa lei. Mas as novas nomeações a partir de então exigem a formação em nível superior. Para ser designado para um cargo em comissão, tem que ter nível superior de formação. Tem que ter formado, tem que ter nível superior, tá? Muito bem. Essa é a ideia, portanto. E aí o nosso artigo 6º aqui, ele nos traz uma regra sobre o nepotismo, nomeação de parentes, tá? No âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo, é vedada, é proibida a nomeação ou designação para os cargos em comissão e para as funções comissionadas de cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, destaca isso, sublinha isso, anota, até o 3º grau é o limite, então, que é considerado parente, que é considerado nepotismo, tá? Então, não pode ser designado para uma função comissionada ou para um cargo em comissão aquele que tem até o 3º grau de parentesco, tá? Com quem está no comando do tribunal, tá? Inclusive dos respectivos membros e juízes vinculados, salvo de ocupante de cargo efetivo das carreiras do quadro de pessoal do Poder Judiciário, caso que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir perante o magistrado determinante da incompatibilidade, tá? Então é o seguinte, não pode ter mais de um CC da mesma família trabalhando junto ali no tribunal. Além disso, um juiz, tá? No seu gabinete, no seu juízo, não pode ter CCs da sua família. Agora, em outros locais não tem problema. É isso que quer dizer o artigo 6º, tá? Sabe o que a banca faz na hora da prova? Ela traz um caso prático. Então, eu vou ter que explicar para vocês como que funcionam os graus de parentesco. Você já ouviu aquele primo distante, que eles dizem que é primo de 2º grau? Já ouviu isso, né? Ai, meu primo, não, mas não é meu primo irmão, ele é meu primo de 2º grau. 2º grau coisa nenhuma, é um grau muito maior que isso. A gente vai ver agora que 2º grau é alguém muito próximo, tá? Esse termo coloquial de primo de 2º grau tu pode esquecer, tá? Tu pode nomear o teu primo para o cargo em comissão sem problema nenhum. A gente vai ver agora como que se faz, então, os graus de parentesco. Muito bem. Então tá, aqui está a pessoa e aí tem os seus pais, né? Tem lá o seu pai e a sua mãe. O vínculo entre o filho e seus pais é um vínculo de 1º grau. Porque tem um tracinho só, é isso mesmo, cada tracinho desses é um grau, tá? Quando ele tem seus filhos, nós temos um parentesco de 1º grau. Muito bem. Em relação aos seus avós, nós teremos aqui 2º grau. Assim como em relação aos seus netos, né? Nós teremos aqui o 2º grau de parentesco. Olha só, maravilha. Aí meu irmão ou minha irmã, onde é que entram aqui? Seguinte, eu tenho que subir até meus pais para chegar no meu irmão. Não existe linha lateral, existe linha colateral, não lateral, tá? Então quando eu tenho uma colateral, eu subo até meus pais 1º grau. E ao descer, eu estou em 2º grau com os meus irmãos, tá? É essa a ideia, portanto. Então os irmãos são parentes de 2º grau. Pai e filho são parentes de 1º grau. Avós e netos são parentes de 2º grau. Além disso, nós temos a figura dos tios, né? Aí o teu pai tem um irmão, que é o teu tio. Pois bem, para tu chegar no teu tio, tu tem que ir acima, porque tu nunca pode andar para os lados, tá? Então a gente apaga esse traço aqui, porque isso não existe. Tu vai subir 1 grau até teu pai, tu vai subir 2 graus até os teus avós, porque os teus avós que são pais do teu pai são pais também do teu tio. E aí em relação ao teu tio, tu
tu tem o terceiro grau de parentesco. 1, 2, 3. Terceiro grau de parentesco. O tio é o parente de terceiro grau que também não pode ser nomeado. Claro, assim como o tio, o sobrinho, né? O inverso é verdadeiro, né? É isso aí, pessoal. Esses são os 3 graus. Mais distante disso, aí não é parentesco, tá? É isso que nós temos como parentesco, tá? É por consanguíneo, né? E por afinidade, são esses mesmos parentes do teu cônjuge ou da tua cônjuge, né? Então, da mesma forma que eu não posso ter lá trabalhando comigo o meu pai, não pode estar lá o pai da minha cônjuge. Da mesma forma que eu não posso nomear um irmão, eu não posso nomear um cunhado, um irmão da minha cônjuge. É isso, é essa regra, tá? É isso que se chama de afins. Os parentes afins são os parentes do cônjuge, tá? E os parentes mesmo são esses aqui. Tá, e aí o que a banca vai fazer na hora da prova? Ela vai falar do teu primo, pessoal. E o teu primo, qual é o grau de parentesco? É 4. Porque o teu tio, né, teve com alguma mulher, que a gente chama de tia, e ali saiu o primo, ou a prima, que é o 4º grau de parentesco. E os primos podem ser nomeados, porque é somente até o 3º grau de parentesco. Não vai esquecer desse 3 enorme aqui. É somente até o 3º grau de parentesco que é vedado. Mais distante disso, já é permitido, tá? É essa a ideia, portanto, para nossa prova para resolver questões. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar falando sobre o estudo aqui da Lei 11.416/2006. Dá um clique, eu já volto. Até logo.